bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 18 e 19 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e empatia batendo a nossa cara com a Miranjo. A gente já esperava algo assim. Aqui é o Maurício e o Osama Ranking tá cantando esse negócio faz muito tempo. Inclusive, o demônio não fez nada de errado até o momento, que os errados são os deuses mesmo. Pois é, cara, você até cantou essa bola. Eu falei, não, olha só, o predict do Maurício bateu e bateu bonito, né? Porque tinha tudo uma subtrama que a gente não tinha visto até então. Assim, a gente sabia que existia esse conceito, mas... Não tinha visto, mas tinha. Porque o Osama Ranking, ele... Inclusive, tem uns pontos que eu acho interessante comentar disso nesse episódio. Porque, apesar de algum outro problema que pode se apontar no roteiro de Osama Ranking, ele sabe fazer um bom foreshadowing. Ele sabe jogar as informações e se você fazer um mapa criminal depois bate. Bate porque é interessante como ele apresenta uma informação, ela tem um contexto de uma ótica pra explicar aquela informação que ele tá falando, só que ele te joga num contexto que a gente não tinha antes. E o episódio 18 e 19 ele é bem interessante pra pegar essa progressão pra explicar sobre o passado. Porque ele começa com a ótica da Miranjo, começa com o Bossi explicando pro Apes o que tá rolando. Não, pro Apes não, é pro... meu Deus do céu. É pro... O cara das cobras, né? Pois é, eu vou ter que pegar o My Name List aqui. Thunder tentou confiar na sua memória. Eu deveria não tentar fazer isso. Mas ele começou a conversar com o Bebin. O Apes é o lanceiro. Ele começou a conversar com o Bebin, então ele deu essa possibilidade de jogar um flashback pra dar o ponto da Miranjo, pra explicar o que tá rolando, qual é a empatia, qual é a conexão dele com a Miranjo, fazer toda uma amarração de uma explicação da ótica, de tudo, pegando tudo daquelas informações que a gente já sabia sobre o passado que ela já tinha contado, ou pela uma situação que ela já tinha contado pro Daida, e agora fez a amarração de quem ela é, da onde ela veio, por que tá rolando toda essa situação toda, por que ela veio de uma família de magos, e por que os magos tomaram um backstab nas costas aí de todo mundo que eles tentaram ajudar, qual é a treta dos deuses em cima disso, e aí chega no episódio seguinte, ele mostra um pouco a mais dessa questão dos próprios deuses. Então, uma coisa vai amarrando com a outra, é uma situação bem complexa, né, que ele vai moldando aqui pra gente, mostrando que é muitos mais lados que existem aqui. E a história passada, o que originou todos esses conflitos atuais, eles vão fazendo esse efeito em cascata. Então é interessante, é fácil de você assimilar, porque mais uma vez o Osama Ranking acertando em ser uma história didática, por mais que ele utilize flashback, ainda assim, eles são muito assertivos para fazer todas essas explicações pra gente. Tanto em âmbito de perspectiva de mundo, quanto e principalmente em âmbito de empatia. Então ele consegue acertar essas duas vias de novo muito bem. É um flashback porque ele acaba sendo bem encaixado, né? Ele não foi tirado em um momento aleatório. Foi literalmente você acabou de falar o nome, eu não ouvi direito. Do Bebin. Bebin. O Bebin chegando pro Boss e falando, pô, tu tem poder pra acabar com essa bagunça, por que tu não faz? O Boss senta e fala, bem, vou te explicar, peraí, a história começa longe, vamos do começo. E... sei lá, eu gostei desse flashback. Ele é previsível com essa questão de dar empatia pra Miranjo. E mais do que isso, essa sequência de episódios comba com isso, né? Ela corrobora aqueles episódios que a gente achou estranho da bondade da Miranjo nesses, mostrando que ela tem tons. Então, ao mesmo que novamente mostrando como o Osama Ranking não é maniqueísta, mas ao mesmo tempo o flashback do Bosse é muito maniqueísta. Ele é maniqueísta pro lado do... Tipo assim, pra defender ela, né, no caso. Exato, porque
Em Osama Rankin a gente aprende que todos os personagens têm tons. Uhum. Ninguém aqui é bom ou mal. Os personagens têm características, passados, motivações e seguiam com base nisso, independente de conceitos de bondade e maldade. Bondade e maldade são conceitos que são atribuídos por fora disso. Mas nesse flashback em específico, não sei se por ter sido contado da visão do Bossi ou simplesmente para ajudar nessa questão de empatia, né? O roteiro ajudar nessa questão da empatia da Miran com relação a Miranjo. Os personagens desse reino malvadão, eles são malvadões porque eles são malvadões. Uhum. E porque sim, e pronto. Então, acho que aqui dá para primeira vez falar que Osama Rankin tá sendo bem maniqueísta. Eu não vou dizer que isso tá estragando Osama Rankin, até porque se ele fosse fazer contexto de tudo quanto é personagem secundário, pelo amor de Deus, né? Isso aqui viraria, acho que o Hobbit ia ser... os livros do Senhor dos Anéis ia ter pouca página para ter que explicar tudo. Então, eu aceito essa simplificação como uma estratégia de roteiro para contar de forma mais eficiente essa história. Mas mesmo assim me chamou a atenção, porque de certa forma destoa um pouco do que o Osama Rankin costuma fazer. Eles são escória, eles não se preocupavam com nada, eles viviam na merda, o povo foi lá, ajudou eles, mas por eles serem originalmente esse povo malvado, eles foram lá e traíram todo mundo porque eles são malvados. Show. Eu entendo também esse ponto de parecer simples e direto demais, no caso. Mas ainda assim é interessante porque, sim, é uma visão do Bossi quanto a isso. Ele literalmente falando sobre isso. Inclusive tem dois aspectos que deixa mais fácil, porque é a narração dele e conectando com as memórias que a Miranjo tem que o Daida está vendo. Então, assim, mais óbvio que é o ponto de vista deles, no caso, não dela e da Miranjo e do Bossi, porra, impossível. Mas tem uma coisa que não é nesse episódio que melhora, mas é no próximo, e deixa isso daqui um pouco mais tons de cinza, só que não só pelo contexto, mas pela fala, pela forma que ele põe, que é quando ele começa a falar do lado dos deuses, quando no próximo episódio mesmo que tem uma cena que fala sobre isso, que é o... Cadê? Eu não lembro exatamente qual que é a cena de o Deus falando que pois é, né? Vamos jogar o joguinho humano, logo no começo do episódio 19, que é vamos jogar o joguinho humano e porque isso daqui tá ruindo, a gente não tá tendo tanta ascensão assim, nossa era pode estar começando a ruir. Então, por mais que a gente tenha um povo meio direto ao ponto deles serem malvados ou eles estarem tentando obstruir recursos e nossa ação aqui, ainda assim eu vejo que tem um pouco mais de detalhes que dão menos maniqueísmo para tudo isso, porque o contexto que vem de um povo surrado, sem recurso, que eles utilizam de táticas bem sujas para conseguir ser soberanos e conseguir ficar acima de outros povos que eles estão criando alianças ou até lutando, faz um pouco de sentido. Até pequenos detalhes que o próprio cenário mostra, também mostra que tem algumas informações aqui que elas são mais relevantes, por mais que elas sejam mais rasas, mas ainda assim dão um pouco mais de tom para você entender. Não sei se isso daqui mais para frente vai ser falado, mas quando você mostra um cenário completamente empobrecido, vamos dizer assim, de recursos naturais, você começa a associar as coisas e, bem, eles acabarem parasitando outros povos faz um pouco de sentido. De novo, é uma informação mais fácil de ser absorvida, mas não parece que é simplesmente um povo do mal. Pelo menos não da forma que ele tá contando, mas como ele tá apresentando. É que essa simplificação para... Dado que Osama Rankin, nesses personagens que são de alguma forma desenvolvidos em primeiro plano, acaba dando esse brilhantismo da coisa, de mostrar tons e não fazer esse maniqueísmo pelo maniqueísmo, eu acabei me chamando a atenção isso. Mas sim, ele dá elementos de fundo para, entre aspas, justificar porque esse povo age desse jeito.
Pessoalmente, eu acho uma justificativa meio fraca, porque eu não... Mas isso é pessoal, eu tenho dificuldade de simplesmente assimilar esse determinismo. Os caras vivem numa região merda, por isso eles são um lixo de pessoa. Eu tenho alguma resistência para aceitar essa perspectiva, mas isso é pessoal meu, não necessariamente em relação à questão do anime. Não, então eu concordo até com um pouco com você, por causa que tem alguns momentos que meio que maniqueísmo mais barato mesmo. Por exemplo, a mulher que vai lá e rouba, né, a mãe da Miranjo, vamos dizer assim, é extremamente maniqueísta. É tipo, não tem muitas vertentes, não tem muitas arestas, não, ela é literalmente sendo pau no cu e foda-se. Você fala, não precisa, porque corrobora com aquela via de mão única que eles estão fazendo aqui, vamos dizer assim, pra mostrar que aquele povo é mau. Das duas, uma. Ou isso aqui é simplesmente um recurso pra simplificar e passar informação, que de certa forma foi um recurso eficiente. A Miranjo saiu de uma personagem que tava ali como, entre aspas, pra quem não está prestando atenção em toda essa trama secundária e terciária de Osama Rank, a Miranjo saiu dessa vilã implacável pra uma personagem que você fala, pô, né, passado triste, caramba. Então, ele é eficiente para essa perspectiva, mas se Osama Rank quiser trabalhar com isso, é interessante que esse flashback foi dado inteiramente da perspectiva do Bosse, e, bem, para eles construírem tons e desconstruírem isso é rapidinho. Inclusive, em teoria, talvez já tenha sido feito, quando naqueles episódios atrás a Miranjo tem o flashback da mãe e ela falando, não são todos maus porque alguma mulher lá ajudou a mãe dela? Pode ser. Não sei, isso é puramente especulação. Não sei para qual dos lados o Osama Rankin vai ir, mas tá armado pros dois. Dependendo do que ele fizer, dá pra se sair bem. Pois é, cara, é porque assim, quando a gente começa a pensar um pouco das informações que ele já nos deu e começa a montar alguns quebra-cabeças pra saber, vamos dizer assim, quem é o culpado da história toda, tem mais uma cartada agora que vai fazer um pouco mais de sentido, que é o lance dos deuses. Sim. E se existe deuses que estão realmente atacando o terror, existir populações mais fragilizadas por viver em guerra e ser uma população mais humilde, né, com menos recursos naturais para conseguir prosperar como um povo, e esse povo, vamos dizer assim, encontrou essa forma de parasitar outros povos e fazer o que mostraram aqui, eu consigo entender a lógica e o conceito em cima disso. Agora, se isso vai ser bem elaborado, eu vou dar o benefício pra frente, porque isso daqui, vamos dizer assim, se fosse num anime qualquer, se não fosse um anime que realmente ele tem uma preocupação muito grande de explicar tintim por tintim as coisas e dar os tons corretos do porquê aquilo acontece e fazer uma correlação boa de mundo pra aquilo ser verossímil, eu ia falar, pô, não foi legal, deixa aquilo conceito padrão. Não acho que o Osama Rank vai apenas fazer o padrão aqui. Talvez isso tenha um pouco mais de respaldo pra frente, tanto pra parte do povo que eram os magos e esse pessoal aí que era um povo mais parasitário, e essa treta aí que os deuses estão trazendo, e o negócio parece que a roda é um pouco maior. Tanto que eu nem acho que vai ser tão memequeísmo a forma que ele tá abordando aqui, se de alguma forma ele escalonar isso. Porque quando for mostrar a parte dos deuses, ou quando for explicar um pouco melhor essa parte, talvez tenha muito mais coisas que façam esse momento que ele tá contando da Miranjo ser um pouco mais natural dentro daquele mundo. É mais ou menos, que nem Vinland Saga fazia. Quando existia alguma coisa que era meio preto no branco, é porque tinha um contexto por trás muito mais pesado, que aquela situação ser mais literal ou ser mais direta, tinha todo um respaldo dentro daquele mundo ou da história daquela situação pra você falar, pô, legal, realmente, o cara foi pau no cu por isso, sabe? De uma forma direta. Talvez o Osama Rank tenha uma qualidade parecida pra fazer isso daqui,
mais pra frente, mas eu acho que ainda faltam informações pra eu falar que não, beleza, ok, valeu, foi um bom momento de contextualização pra se tornar mais verossímil do que apenas um recurso de roteiro pra nos informar sobre a Miranjo, mostrar o ponto dela, criar empatia e tudo mais. Não que tenha sido pouco, foi bem feito, mas ainda assim, pra Osama Rankin, do jeito que ele tridimensiona as coisas, não foi tão aproveitado assim. Sim, mas aproveitando esse gancho, já pegando 2 outros temas interessantes aqui. A questão dos deuses, mais uma vez complementando informações que a gente tinha já anteriormente, informações que vieram do próprio flashback do Bosse, falando por que ele não podia ter mais um outro filho com a primeira esposa dele, por justamente aquele diálogo. Mulheres gigantes só podem ter um filho, a gente é uma raça determinada a desaparecer, que nem os deuses, já cantando a bola de que tem treta nisso. Aí, não tem inclusive minhas dúvidas se não tem a ver com essa questão de ter filho ou não. Porque é uma temática que teoricamente está em Osama Rankin, essa questão de paternidade e maternidade. Pro bem ou pro mal, é um tema recorrente em Osama Rankin. E é interessante essa questão dos deuses também, como a forma que meio que ele já soltou, para bom entendedor, todas as meias palavras quase acho que já foram ditas. Os deuses eram absolutos, o reino dos magos avançou seu conhecimento, se opôs a Deus. Os deuses retomaram a força deles, mostraram que eles voltaram a dominar a humanidade, mas acendeu um alerta. Os humanos podem se revoltar contra os deuses. Então a gente não pode mais ficar nessa tirania completa e direta que nem somos nós. A gente tem que fazer um outro sistema. E qual que é o sistema que a gente sabe que tem hoje e que é regido pelos deuses? O ranking dos reis, que dá um prêmio dos deuses para aqueles que atingem o primeiro colocado do ranking. E a gente sabe que quem chega no primeiro colocado do ranking e recebe o prêmio dos deuses, ou fica pinel na cabeça, ou desaparece de vez. Então, os abacaxi as cartas estão quase todas na mesa. A gente tem meias palavras de acho que quase todas as cartas. Agora só falta dar o resto. E o outro assunto também interessante aqui era os deuses. A segunda perspectiva da questão da Miranjo com a população desse reino, que a gente tinha primeiro quando Daida estava dentro dele, encontrou a mini Miranjo, com aquelas pessoas dentro dela acusando ela de ter matado todo mundo, e agora Osama Rankin inverte a perspectiva e a gente descobre quem realmente matou e esfolou todo mundo. Puta, pode crer, eu não tinha pego isso. Verdade, porque assim, o que eles sabem é uma garotinha. Nossa, caralho. Louco, porque ali na situação, quem fez isso foi o Bosse. Só que antes disso, ela foi punida porque ela era filha da bruxa. E aí fizeram essa atrocidade. E por ela ter fugido e não ter sobrado ninguém, e ninguém sabe necessariamente da existência do Bosse, ela pode ter levado a culpa por ter feito esse massacre. Caralho! Ou mesmo ter levado a culpa direto porque ela é uma bruxa, ela pode ter controlado o gigante que tava lutando com a gente até semana passada. Pois é. Então, isso é mais interessante do que mostrar a galerinha que era o povo parasitário. Eu vou chamar de povo parasitário porque eu não lembro qual é o nome daquele povo, desculpa. Gyakuza. Novamente, Osama Rankin sendo muito pouco original com seus nomes. Né? Você! Muita originalidade nos seus nomes, Osama Rankin. Isso eu não vou reclamar. Então, o povo de Gyakuza sendo mal por ser mal. Isso daí ele tem um pouco, não menos valor, mas menos adjacentes para ser conectadas a essa construção ou a esse conceito. Aqui não, porra. Você pega da ideia da Miranjo ou todo o passado que ela sofreu, aí sim você tem muito mais arestas
pra de fato tornar o tom mais cinza. E é interessante, porque, de novo, é uma montagem de uma série de informações prévias que ele vai passando. Essas informações estão ali. Se você conecta, você meio que dá spoiler pra você mesmo. Assim como o Maurício acabou de dar spoiler de um monte de coisa. Talvez não seja spoiler necessariamente, mas uma linha de raciocínio faz sentido. Hã? É um spoiler, mas não é. Porque Osama Rankin, ele faz muito bem o como. Uhum. Tipo, você não tá... você liga os pontos, você faz o quadro criminal, você descobre muita coisa. Uhum. Mas ele te surpreende ainda pelo como. Sim. Tá, os deuses são os pau no cu dessa situação. Quando que ele joga isso na sua cara e confirma de vez? Com esse puta flashback do passado mostrando essa relação, essa guerra entre deuses e humanos. Sim. E te dando mais tom, e te dando mais informação. Uhum. Não, eu concordo. Porque assim, eu acho que até quando chegar no final de Osama Rankin, ou quando a gente tiver a história mais completa, se você tomar algum spoiler, você fala, puta, fica tranquilo, cara, porque o spoiler não importa aqui. O como, a jornada, frase batida, mas aqui vale a pena, aqui faz sentido. A jornada é muito mais recompensadora do que você saber o que é. Porque quando você vai entendendo como que é, putz, tem um valor muito maior e faz muito mais sentido pra você ser absorvido pro Osama Rankin. Mas, de fato, as informações estão aí, ele conta de uma forma muito bem didática, e aí é você ligar os pontos pra você se auto-spoilar e seguir em frente dentro da história, que uma história boa. Quando você faz isso, cara, quando a obra te dá as informações, você conecta elas e você entende, ela bate e faz sentido, e logo depois ele fala a mesma coisa que você tinha concluído, quer dizer que o roteiro é bem escrito. Então, é mérito do Osama Rankin. Uhum. Bem... você quer comentar a cena nada sutil do como a Miranjo depois tinha rosto e mãos? Cara, mas isso é um tipo de construção de cena que eu acho do caralho, porque Sim, eu sei! Não, pois é, porque aqui que o negócio é bem feito, aqui que o valor da construção da cena, ela é maximizada. Porque uma coisa é a gente reparar no deserto, na pobreza e numa situação difícil pelo ambiente que os Gyakuzas passavam. A outra é você entender por que ela foi restaurada, né, daquele jeito e como você fez. Ou até mesmo a parte da própria violência desse episódio, que foi brutal, visceral, mas não foi feita em tela. Ou melhor, pouco que foi feito, cara, já era o suficiente pra você entender a fúria do Bosse. Isso daí é uma produção inteligente, isso daí é uma produção tanto de direção quanto todos os outros aspectos que constroem o Osama Rankin, é uma forma muito bem casada. Tá todo mundo trabalhando em prol de criar de criar um sentimento que conecte direção, storyboard, trilha sonora e faça tudo fluir muito bem e com a qualidade e o profissionalismo que temos aqui da staff de Osama Rankin. Então, quando a gente vê essas cenas que são extremamente impactantes e elas são pontuais a mostrar isso daí de uma forma extremamente exacerbada e que é um tom pesado, quando ele fala sobre morte, quando ele fala sobre esse massacre e como ele mostra como a Miranjo foi reconstruída, cara, é de um tom, é de uma habilidade de contar isso em cena que poucos têm. É aquela coisa, em 2 momentos ele conseguiu passar o tom extremamente pesado de tudo que aconteceu, quase não mostrando vísceras e órgãos caindo como alguns animes Ed. Olha só como essa situação é violenta e grotesca, as tripas dele estão saindo pela barriga. Não. A cena da Miranjo deitada, mão enfaixada, os cotocos enfaixados e rosto escuro, com o passado de trás do que o pessoal daquela cidade fez com a mãe dela. Depois a cena do Bosse, deitado, um monte de gente toda ensanguentada, e ele carregando aquela estrada, tingindo a estrada de sangue. Ele não precisa te explicar, não precisa te mostrar um estômago, um intestinozinho saindo pela barriga. Ele já conseguiu ser tão pesado quanto. Pois é, o não mostrar e deixar o próprio gore inerente à situação
é muito mais inteligente e causa um impacto muito mais forte do que muitos outros aspectos. E, cara, isso daqui é uma sacada de perspectiva do caralho. Do caralho. Porque primeiro você mostra o Bosse vendo toda essa situação, vendo esse massacre que ele fez. Ele muda o take, é ele passando numa estrada, a estrada com um rastro de sangue, e ele com o braço pra trás e segurando a Miranja, ou com o braço à frente, mostrando essa trajetória que ele fazendo. Né? Você, pô, legal, tem alguma coisa ali, esse rastro veio de alguma coisa, você não sabe o que é. Talvez ele esteja ensanguentado e esteja respingando, não parece que seja. Aí não, ele gera tá essa na dúvida. cara que ele tá arrastando. Não, pois é. Aí você fala, pô, tem alguma coisa que ele tá arrastando ali. Ok. Muda, transição de cena, é ele dando um take de baixo pra cima, mostrando ele entrando numa casa com um saco gigante. Pô, legal, ele tava arrastando esse saco e tinha sangue. Ok. Mudou a cena, é o Maguinho falando, que maldade, olha o que fizeram com a garotinha. Aí o Bosch só lançando o saco e soltando ele na mesa. E, cara, você não precisa de absolutamente mais nada pra dizer o quão pesado, o quão visceral é esse momento. É muito, muito incrível, cara. É muito incrível. Agora eles estão devendo o segundo flashback da Miranjo por parte do Bosse, que é a parte que ele já cantou metade do spoiler, que é a traição dele com a Miranjo. E provavelmente vai ter a ver com a mãe biológica do Bosse, a mulher gigante, dele fundando o reino, dele deixando essa vida de aventureiro e tudo mais. Sim. Mas eu tenho a ligeira impressão de que tem mais coisa nessa balaio, porque não sei. Ligeira impressão de que ainda tem mais gato para sair desse saco. eu ia fazer um comentário muito maldoso com gato e saco aqui, mas não vou fazer. Até porque os gatinhos não fizeram nada com a Miranjo. Deixa eles ali. De fato, foi só seres humanos, padrão. Exatamente. Humano nem é gente. Mas o que tivemos também nesses episódios, do episódio 18 em específico, teve o começo do vamos juntar o Dream Team aqui, junta a galera. Peraí, tem um mosquito aqui me atacando. Não é um mosquito, caralho, esse bicho é muito grande. Mas enfim, temos um momento aí de juntar todo mundo, de explicar toda aquela situação, de curar todo mundo que tava ali, o Apes foi curado, todo mundo foi meio que perdoado, não é bem perdoado, mas meio que todo mundo entendeu, principalmente o Apes falou, puta, cara, chegando numa situação insustentável aqui, e a gente precisa parar, não a Miranjo, mas o Imortal. Ou pelo menos quem sabia da situação tinha que parar, porque se tornou insustentável a situação. Então vamos juntar todo mundo. Tudo que a gente tem que resolver entre a gente vai resolver depois. E temos que lidar com uma situação muito mais séria agora. E aí você vem chegando um atrás do outro. Tem o Desha, o Desha chegando e tentando enfrentar o Imortal, o Woken no caso. Você tem toda uma situação pesadíssima entre os três irmãos. Que, putz, a gente vai ter que se enfrentar de novo. E como ele vai fazendo isso de uma forma tão gradual, mostrando esse envolvimento não só de power play, mas também como é difícil para eles fazerem isso, ou até mesmo um pouco mais do power play desses três, e mostrando que o Despa, ele... Não, o Desha. Peraí, o Despa, eu confundi. O Desha, eu acho que é o da boca grande. Isso, é o rei, Despa. O Despa é o mestre do Boji. Isso, exatamente. E aí, como vocês... tem um entendimento de uma situação mais rápida de falar, a gente sabe que ele é poderoso, a gente sabe que não vai dar pra enfrentar ele, vamos tentar fazer um ataque pra resolver essa situação, que é tentando nocauteá-lo. Vamos meter um raio nele! Vamos descer um raio nele! Você fala, caralho, ok! E não funciona! E você vê, tipo, de várias formas possíveis eles tentando parar o Woken, e é impossível.
E uma coisa que eu acho da hora, cara, que é violento, é triste, é complicado, que é o Oaken, ele acerta todo mundo, ele vai começando a causar dano em todo mundo ali, e ele faz algo que a gente já sabe, ele não acerta ponto vital. Ele deixa a pessoa sangrando. Então quando ele acerta alguém, você fala, puta, fudeu, morreu. Aí você lembra, não, ele não vai fazer isso. Ele vai deixar a pessoa sangrando. Por quê? Ele gosta de ver o corpo caindo. E as coisas começam a conectar, não é apenas um recurso fácil de, olha só, ele sobreviveu a uma espadada. Não, não é bem assim. Ele tá morrendo. Só que não vai morrer agora, porque o Oaken não mata de vez assim. Ele não vai matar numa espadada só. Ele vai deixar você sangrando. Então quando ele vai criando esse grau de entendimento do power play, de como vai fazendo a lutinha em si, a lutinha tem, digamos assim, sentido, e mostra que o personagem ele é coerente da forma que ele age, quando ele começa a mostrar essas batalhas, tanto no episódio 18 quanto 19, é uma coisa muito importante de você associar, porque ele te faz isso de uma forma indireta, de uma forma que ele não precisa te dizer. Ele já falou antes. Não é o Kage falando, olha, ele não acertou um ponto vital. Não, a gente já sabe. É até mais que isso, né? Nesse combo de 18 e 19, ele até mostra mais do porquê que o Oaken é um inimigo terrível. Quando a gente tem a visão interna da mente do Oaken, a gente vê ele como se ele estivesse nesse constante treinamento com o irmão dele para se aperfeiçoar. Então aqui a gente pode dizer que o mesmo golpe não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro. Esse cavaleiro dá para dizer isso. Porque ele tá o tempo todo nesse... Isso é uma coisa que eu achei curioso do Oaken. É quase como se ele estivesse num transe dentro dele, ouvindo a voz do irmão, tentando sempre se aperfeiçoar por algum motivo. Uhum. E me chamou a atenção isso, porque, de novo, o personagem principal em Osama Rankin dificilmente é maniqueísta. O Oaken é esse ponto de caos que a gente tem até agora, que ele é esse ponto de trazer o sofrimento porque sim. Ele era, teoricamente, essa pessoa boa, um soldado exemplar, e foi corrompido, talvez, pela herança do poder do pai. É isso que é a visão que a gente tem. Uhum. Só que, tanto nesse primeiro encontro de almas, assim, entre o Despa e o Oaken, no primeiro ataque, na primeira interação do Despa segurando o Oaken no episódio 18, como depois da visão interna da mente do Oaken, treinando, ouvindo a voz do Despa, me levantou umas pulgas atrás da orelha disso, porque eu não sei explicar o porquê, mas eu sinto que tem caroço no angu. Não deve ser algo tão simples, ou melhor dizendo, alguém fez merda pra isso acontecer. Sim. A merda foi grande, porque o jeito que o Oaken age, e pelo poder que ele tem, e até o que você falou que eu concordo bastante, que o poder dele não vem apenas da imortalidade, mas é ele aprender a lidar com uma situação. E é bacana porque a forma que ele mostra, que ele aprende, é extremamente perigosa. Porque ele literalmente foi aprendido, ele aprendeu algo eficiente pra alguém que é imortal. Você vai parar, entender a situação, recuperar as energias e voltar. E sendo imortal, ele pode fazer isso pra sempre. Então é muito interessante como isso é feito, e não só da parte dele, mas como os outros também, pelas interações que eles estão fazendo, isso daí acontece. Porque você vê o Despa e o outro soldado atacando ele. Eles já conhecem, eles sabem como lidar. E mesmo ele sabendo, mesmo tomando raio na cabeça, não foi eficiente. Aí chegam os 4 do reino pra lutar contra ele. Chega a cobra, chega todo mundo. E aí você meio que reseta a situação da batalha, porque quem chegou agora não sabe o que o Oaken faz. E aí você tem todo um processo de reentender quem é esse cara. A gente, como espectador, já sabe. Mas os personagens que estão ali, eles não sabem. Então eles vão cometer alguns erros, ou eles vão cometer vão ter ações parecidas com outros personagens que tiveram contra ele.
Mas esse processo é importante, porque assim como o Bebin mostrou, eu vou te mandar pra frente de batalha, você vai tomar essa porrada, porque eu preciso saber como ele age. E aí a batalha começa a se tornar muito mais visceral, e aí você tem, de um lado, eles ganhando, por ele ser imortal, isso vai aos poucos virando a mesa, e ele vai aprendendo a lidar com os 4. Então, é um entendimento, é uma inteligência em fazer lutas aqui, em fazer ação, que o Osama Rankin faz muito bem. Porque não é só a lutinha pela lutinha. A lutinha pela lutinha é da hora pra caralho, mas se você presta atenção no que tá acontecendo, como os personagens estão agindo, e como eles agem pra tentar vencer o inimigo, faz total sentido. Sim. E é desesperador, porque quando você vê essa situação, você vê o Woken tá aprendendo a se defender e ficando mais difícil de ser detido. Então, primeira vez que a gente viu ele nocauteado, amarraram ele ficou caladinho. Ele aprendeu que ele pode se quebrar para se soltar, já que ele é imortal, ele se regenera. Ele aprendeu que ele pode... ele vai tomar o raio, se ferrou. Não, ele aprendeu, desvia o raio. Eu tomo dano, mas depois eu regenero. Então vai ficando cada vez mais desesperador isso, porque você tem cada vez menos opções de golpe que vão ter alguma efetividade com ele. E você fica nessa situação que o anime já deu a letra quem vai vencer o Woken. Você lembra, né? Peraí, agora eu não sei se eu tô com a memória tão afiada assim. O anime deu a letra. Uma personagem conseguiu dar um dano real no Woken, que o Woken saiu desesperado dela. Que foi o motivo dele ir pra cidade. Caralho. Peraí, foi a Miranda que fez isso? Não! Não, né? Putz, quem que fez isso? Agora eu não tô lembrando. Healing! Luz! Lighting! Ok. Puta vida, mais óbvio isso, impossível. E é a única que o tempo todo o roteiro tá mantendo longe. É. O roteiro tá mexendo os pauzinhos pra o tempo todo a Healing não chegar aí. Mas desde muitos episódios tá cantada essa bola. Ou pior, não ter recursos pra lidar com isso, porque já mostrou, ela não tem mais energia. Exato! Então, E torna cada vez mais desesperador tudo. Putz, cara, é incrível como o Osama Rankin, ele tá conseguindo, sabe, fazer essa escalada de conflito. E não é conflito conceitual, não, é porrada mesmo. É porrada. Tipo, o Osama Rankin tá sendo eficiente até pra ser um bom anime de porrada em si. Porque como ele vai criando essa situação que é extremamente complexa e ela vai aumentando essa espiral, e você vê cada vez mais as pessoas que estão lutando contra ele ficando sem recurso, e essa força, digamos assim, de reprimir, né, de oprimir o seu adversário, porque o adversário vai bater e não vai adiantar absolutamente nada, e você não pode prender, e você não pode matar, e você não pode fazer nada, ele vai aumentando cada vez mais. Então é interessante como isso vai minando os recursos, e por mais que o Osama Rankin até então não matou, eu acho que ele não matou ninguém até então, do cast principal. Não, ninguém. Ninguém. Literalmente quem morreu foi ressuscitado. Pois é, mas isso daí nunca foi um impeditivo de criar tensão. Porque por mais que não morra, ainda assim você vê recursos sendo comidos, né? Qual que é o nome dele? O lutador lá, o Dorsch perdendo o olho, ele perdeu a perna também. Você vê qual que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Meu Deus do céu, não tô achando ele. O da espadona lá. O Domas também perdendo o braço. Então, você tem recursos sendo minados. Você tem o próprio Oaken arrancando os recursos de luta deles, porque ele vai aprendendo com o que eles estão... da forma que eles estão lutando. Então, é um roteiro consciente pra fazer batalha. E isso tá ficando muito interessante, porque tá chegando, de fato, no clímax dessa batalha e tá criando uma situação onde... não sei se vai morrer, mas dá pra matar qualquer um. Dá. Meio que recurso pra
pra parar, a gente sabe de que tipo de personagem é. A Healing já mostrou que tipo de recurso que pararia o Woken, que é magia de luz. Óbvio. Sim, o Osama Rankin é bem óbvio em algumas coisas. Só prestar atenção no nome de personagem, inclusive. E ao mesmo tempo que eu falei, cantei a bola, Healing já foi mostrado, nesse mesmo episódio ele cantou a bola de outro personagem que tem magia de cura. Que tava no cast dos bandidos e a Miranjo chegando, beleza. Acho que eu preciso curar vocês porque eu fiz merda, tô arrependida. Peraí, vamos complicar, vamos deixar mais complexo essa situação toda. Então pega aquele ladrão, de novo mostrando esse poder da Miranjo, e eu acho de novo mostrando mais ou menos como funciona. Então a pessoa que tá sem consciência, tá desacordada, ela vai lá e toma o controle da mente. E, bem, meio que é interessante como ao mesmo tempo que pro cast de personagens o roteiro tá minando recursos, pra narrativa ele tá colocando mais recursos na mesa e expandindo as possibilidades dele se livrar desse, vamos dizer assim, desse boss de fase, né? A gente sabe que o boss final são os deuses. Agora, mas a gente tá com esse boss dessa fase aí que tem que ser derrotado de algum jeito ou ser convertido de algum jeito. Aí é devaneio meu. Aí vai entrar no teorias de um cara que fez muita teoria de One Piece quando estava adolescente. Mas eu acho que vale a pena prolongar e falar um pouquinho disso, porque voltar nessa questão do Woken ter essa força descontrolada esquisita, porque existem alguns elementos do Woken que estão me lembrando um outro personagem que a gente já viu acontecer, entre aspas, uma coisa parecida, que é o Daida com o Bosse. A gente sabe que o Woken é essa gosma preta muito esquisita e que existe um Woken dentro da mente dele. A gente viu a mente dele lá com ele lutando e ele com aquele lugar escuro, opressivo, lutando, e que tem essa interface dele com a mente. Não sei porquê, me veio na cabeça essa questão. A gente sabe que eles derrotaram o pai deles, que é um deus do submundo. Mas a gente sabe que pessoas podem ser revividas com essa gosma preta, com esse petróleo de Osama Rankin. Não sei por que os dois pontos na minha cabeça ligaram e pra mim faz muito sentido. Novamente, isso é só uma fanfic da minha cabeça. O Osama Rankin pode ir para qualquer outro lugar ou nem se explicar isso. O Woken pode ser esse recurso destrutivo e caótico e ponto final. Não acho que necessariamente prejudicaria o roteiro. Mas, por algum motivo, sabe quando o seu alerta fica, tipo, eu tô de olho nisso daí. Aquela cena espalhafatosa do início do anime, com aquele monte de coisa pra gerar esse petróleo esquisito, não deve ter sido por um bom motivo. Eles queriam que a gente prestasse atenção naquilo. Não, e outra, isso daí é um mérito de Osama Rankin, porque ele faz algo não dito. Os elementos visuais que ele utiliza para mostrar magia, vamos dizer assim, ou algum recurso místico aqui, ele tem valor e tem uma certa coerência. Porque, vamos lá. O exemplo mais bobo, fácil e simples de mostrar isso. Magias de cura, elas podem também gerar vegetação no chão. Quanto mais você cura, mais vida você cria. Então você cria vida no chão, você cria vegetação. Isso daí foi mostrado 2 vezes, tanto com a Healing quanto com essa nova personagem que a Miranjo utilizou pra healar o Despa. Então, assim, isso daí não é uma explicação de poderzinho de forma expositiva. Não, mas o poder de cura faz isso, aquilo. Não. É uma situação, é uma referência visual de como funciona. E se, eventualmente, isso criar ou cair numa explicação mais detalhada sobre como é o funcionamento e qual o limite disso, beleza. Mas ainda assim, visualmente, aquilo faz sentido. Então, assim, esses detalhes de construção de cena e amarrando como, no caso, e não muito com o quê,
é muito positivo para o Osama Rankin, porque a produção ela é muito coerente com o roteiro e ela sempre tá muito alinhada. Então, vamos dizer assim, que na via das dúvidas, o benefício do sim é maior do que do não. O benefício de você assimilar essas informações visuais com um roteiro que não disse o que é, mas te mostrou visualmente como funciona, tem valor. Isso daí é quando... E só acontece, confie em mim, só acontece quando roteiro e produção estão alinhados. Quando o diretor e o roteirista estão fechadão um com o outro e falando, vamos fazer dessa forma? Vamos fazer dessa forma. Poucas obras que têm essa habilidade, por exemplo, de fazer isso é ReZero. ReZero, quando você olha pra tela, você olha pro roteiro, você fala, é assim que funciona. Então, o Osama Rankin consegue fazer isso muito bem também. Sim, fantástico. Ele desperta meu lado de cara que fazia teoria de One Piece quando tinha 16 anos. Sim. Fantástico. Não, e é bom, porque é uma obra, inclusive, de fantasia que ajuda e maximiza essa situação. Porque o mais legal de obras de fantasia é, de fato, ser uma fantasia. Sim. Só que uma fantasia não é bagunça. Uma fantasia bem feita, ela também estabelece regras para você. Ela estabelece formas de criar essa fantasia que seja coerente com as ideias que constroem esse mundo, que constrói os poderes desses personagens, né? Cara, pra quem já jogou RPG na vida, sabe que quando você tá jogando um RPG de mesa, não é a casa da mãe Joana e você pega a espada e cria um vulcão rasgando ela no ar. Não é assim que funciona. Só se, obviamente, as regras permitirem tal. Mas quando você tá vendo uma história, ela também tem que ter um sentido, ela tem que ter regras, ela tem que ter uma forma de seguir e de fazer as ações e reações terem um sentido lógico ou uma percepção que faça a sua suspensão de descrença não quebrar. E Osama Rankin acerta muito bem em fazer isso. Dando aquela alfinetada, não é porque é fantasia que vale tudo, né? Uma fantasia, um anime completo de fantasia em todos os aspectos não seria entendível. Porque um anime não, uma história, uma narrativa de fantasia completa não seria entendível. Porque precisa ter elementos reais ou que tenham conceitos conhecidos no nosso mundo para que a gente possa entender e se imergir na obra. Então, é legal o que as histórias de fantasia permitem, de expandir as fronteiras da imaginação, digamos assim, mas essas fronteiras invariavelmente estão delimitadas por conceitos pré-estabelecidos ou pré-estabelecidos na sociedade, na cultura, ou pré-estabelecidos na obra, para que ela possa ser entendida. Você tirar um conceito aleatório com nome aleatório para justificar tudo não é uma boa história, é meramente um recurso de roteiro, muito bem conhecido como Deus Ex Machina. Eu acho que o último ponto que a gente faltou comentar é do Travessia do Rio da Morte, né? E de novo temos petróleo. Verdade. Eu vi aquilo e falei, interessante. Ou até mesmo uma forma abstrata que o Kage ele tem. Eu não quero ir tão longe, mas o Kage ele é feito desse piche, né? Desse petróleo que eles já mostraram que tem nesse rio, que ele demonstra que essas criaturas elas são feitas desse material. Agora, se é o mesmo material ou se é apenas muito parecido e que teoricamente faz uma coisa parecida também, porque o próprio Kage virou um monstrão pra engolir o Woken. Ele moldou, ele virou toda uma forma ali pra tentar absorvê-lo e não deu certo. Então, você tem, de novo, as similaridades visuais em alguns recursos que eles utilizam aqui. Então faz sentido. E no caso, desculpa, quem tava sendo rilado não era o Despa, era o Kage. Né? Porque... Tem o cara todo mundo ali, né? Não dá. Meio que, tipo, ela deu uma cura geral em todo mundo ali pra ninguém morrer. Curou em área. É aquela coisa. Vamos durar mais um pouquinho a tua agonia. Pois é. E é legal que, inclusive, esse efeito, ele deu essa abertura pra fazer esse flashback. De fazer uma representação visual dela salvando o Kage e fazendo esse transe aí dentro
do mundo entre os dois mundos, né? O mundo da vida, o mundo da morte, fazendo essa referência ao barquinho. E, tipo, já tem tantas... Tem muitos mitos que representam a morte como, de fato, um mar, você navegar no barquinho, chegar do outro lado. Então, não é nada muito original nesse sentido. Ele é uma referência geral a todas as outras histórias reais sobre esse mesmo mito. Então, é fácil de assimilar. E aí você tem toda uma questão dele... Olha, se o Despa e o Boji estão conectados ao Miranjo, o Miranjo fez o poder, então tá todo mundo vendo. Olha, que da hora. E é legal que, tipo... De novo, você chora pela pocinha de tinta, né? Porque ele revolta pra você o flashback da relação do Kage com a mãe. Você entende o quão pesada essa situação pro Kage. E depois você termina com a chave de ouro da Miranjo, dessa vez olhando como se fosse pra margem dela e vendo quem tá esperando ela do outro lado. A mãe dela, que é essa pessoa que foi mostrada como uma bondade pura em pessoa, e a mãe biológica do Boji. Que a cara não tá muito boa. Vamos lembrar que ela tinha o mesmo poder de força do Bosse. Então a bichinha é forte. Ela literalmente se ela pudesse atravessar esse rio, a Miranjo não tava ali, não. Ela literalmente falou com os olhos: se você cruzar aqui, irmão, mas vai apanhar tanto. Mas eu vou te socar tanto. Na realidade, a gente sabe que não, né? Na realidade, a gente sabe que a gente vai ver a redenção da Miranjo. Mas... a mãe do Boji não tá muito aí pra redenção, não. Sim, mas a história quer falar disso, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. Ai, ai. Falei demais. Mais alguma coisa a falar? Não, eu acho que foi muito eficiente. Eu acho que até é legal porque esse momento até da Miranjo vendo essa situação meio que já culmina numa outra referência visual dela tendo essa, redenção ou desse sentimento surgindo dentro dela com a representação da garotinha que tava com o Daida, ela quebrando a máscara e meio que, sabe, acendendo, meio que entrando num estado de iluminação, vamos dizer assim. Então você fala, pô, legal, tem conexão, as ações... Inclusive, é legal porque estabelece melhor aquelas situações que eles estavam mostrando antes. Quando a Miranjo estava sentindo emoções por causa que ela estava com o Daida. Então, já se explica coisas que a gente estava reclamando. Reclamando não, que ficou meio que subentendido nos episódios passados. Eu até tinha falado que, a conversa que ela tava tendo com o Kage vinha muito das influências que o Daida tava tendo por ela, né? Pelo carinho, pela atenção que ele tava tendo com ela. E aí você via Miranjo dando uma amolecida. E agora meio que fechando essa conclusão da representação da Miranjo criança, tendo essa redenção ou se sentindo iluminada e sumindo daquele plano. Então tem conexões nesse sentido, sim. E é aquela coisa, né? Fazer o diálogo expositivo de uma coisa que o Sama Rankin faz o tempo todo. Que eu ia falar o texto agora, a palavra fugiu da minha cabeça. Simbolismo! Ah, simbolismo! Simbolismo! O Sama Rankin faz simbolismo o tempo todo. E o diálogo expositivo. Ela é essa pessoa que sofreu toda essa tortura, ela tem esse trauma e esse comportamento frio por causa disso, e agora ela retorna a esse estado de criança mais inocente para, vamos dizer assim, depois que o coração dela é confortado e ela volta a ser mais humana. Simbolismo! Fantástico. Acho que alguém veio comprar alguma coisa aqui já. Não, tá tudo certo. Veio comprar simbolismo.